Deixa eu colocar. Opa, peraí que agora que eu vi que minha câmera está desligadíssima. Bom dia. Certo. Ó, para quem chegou agora, por gentileza, abram para mim a apostilinha aí na página 139. Ok. 139, tenho algumas questões para comentar para a gente poder começar esse capítulo e terminarmos ele hoje no quinto horário, não é? Quando a gente retorna, certo? Canetinhas de marcar em mãos aí, que daqui a pouquinho eu já vou projetar a minha apostila online, aqui para vocês verem quais são os nossos grifos. Ô, Vitão, camisa do Barça? O Barcelona, meu filho, vou te explicar, Vitor, vou te explicar. O Barcelona está em crise, entendeu? O Barcelona só tem mais um ano de vida. Ano que vem o Messi vai embora, já era. Quem é Barcelona? Sacou? Não, mas eu não torço pro Barcelona, não. Essa camiseta aí de qual time? É do Barça, só que eu uso camisa não significa que eu torço por time. Ah, entendi. Ai, ai, ai. Falar nada. Deixa eu arrumar a camisa do Cruzeiro, então. Não, não vou falar de Cruzeiro, não. Não, deixa. Deixa. Prontinhos? Prontinhos. Ó, seguinte. Vou projetar aqui o meu slide para vocês. Estão todos vendo? Espera que tem mais gente entrando. Pronto. Teve um monte de gente que não me mandou tarefa da aula passada ainda, já perdeu ponto, aquelas coisas todas. Seguinte, moçada. Pedro, te mandei mais cedo. Eu vi, Manu, eu vi. E teve tarefa atrasada sua que você mandou junto aí, não teve? Aham, teve sim. Boca aberta, deixando tarefa acumular, né? Falar nada. Eu tinha esquecido. Tinha esquecido, aham. Na hora de perder ponto também não vou esquecer, não. Nossa Senhora! Gente, aí eu olho assim, vejo a Ana Júlia, brava pra danar, falei assim, gente do céu, você também vai mandar uma magia, um vingar de Leviosa ali, esse trem vai tudo desandar. Bora, foco. Porque é o seguinte, eu vou voltar algumas páginas aqui só para mostrar algumas questões para vocês entenderem, o nosso esqueminha da aula de hoje, beleza? Ó, na apostila de vocês, é legal que vocês podem abrir ela abrir ela juntas, né? As duas páginas juntas. E vocês vão observar o quê? Que a cidade do Rio de Janeiro foi transformada, tá? É fundamental que vocês entendam esse esqueminha. A cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade normal para a colonização, né? Quando a família real chega, ela vai se tornar a capital de Portugal. Ou seja, o rei ele só vive numa cidade importante, o rei ele só vive numa cidade distinta. Prestem atenção nessa palavra. O que é o distinto? É algo que não é comum, é algo que tem um diferencial. Então, isso vai ser a cidade do Rio de Janeiro. E para o Rio se transformar nessa sede do palácio, na cidade capital disso tudo, qual vai ser a situação? A cidade vai precisar construir uma série de obras públicas. Então tem jardim, tem teatro, tem ópera, tem biblioteca, tem novos palácios, tem banco, tem casa da guarda, casa da imprensa, enfim, um monte de prédios novos, né, de obras novas, de palácios novos, para adaptar novas igrejas, né, um porto novo, um porto mais moderno para a gente receber produto e tudo mais, para a gente poder adaptar uma cidade brasileira ao estilo de vida dos europeus, ao estilo de vida que o rei quer. Presta atenção nisso daqui agora, ó, se liga. Isso aqui é uma informação que eu estou trazendo para vocês, galera, para quando vocês forem fazer um Enem, daqui a, nossa senhora, muitos anos. Dependendo de quem vai ficar de bomba aí, porque fica lançando magia nos professores e tal, infinitos anos, viu, Ana Júlia? Presta atenção nisso. Mas para os outros que vão fazer um Enem daqui a uns anos, vocês estão no 8º,
Então, vocês têm nono, primeiro, segundo, terceiro. Daqui a 4 anos, prestem atenção nessa informação. Certo? Isso aqui é o que a prova do Enem gosta de discutir. Certo? Que é o seguinte. Os brasileiros, presta atenção porque a gente vai precisar disso aqui para o próximo grifo, certo? Lá na página 139. Os historiadores achavam que quando Dom João construiu todas essas obras na cidade do Rio, biblioteca, teatro, ópera, porto, igreja, banco, capela, porto, que quando tudo isso foi construído, significava que o rei de Portugal queria desenvolver o povo brasileiro. Vitão, presta atenção nisso, ó, se liga. Quando isso foi criado, os historiadores achavam que todas essas obras significavam que o Dom João estava dando atenção para o povo brasileiro, que era uma informação dele dizer o seguinte: povo que vive no Brasil, agora vocês vão ter estrutura, agora vocês vão ter cultura. Por quê? Porque vocês vão poder ir no teatro. Agora vocês vão conhecer a boa música e se desenvolverem porque vocês têm uma ópera. Agora vocês vão ter conhecimento porque vocês têm uma biblioteca. Agora vocês vão ter dinheiro porque vocês têm um banco, né? Os historiadores brasileiros acreditaram por muito tempo que a explicação do Dom João ter feito esse monte de obra, esse monte de construção pela cidade inteira, foi com essa intenção de melhorar a vida do povo brasileiro. E há uns anos atrás, um monte de carta, um monte de documento, um monte de fonte histórica. Vocês estão lembrados dessa matéria lá no 6º ano? Que eram aqueles documentos. Nossa Senhora, a Sofia deu uma olhada pro lado ali, maluco. Ô, Sofia, tá perdidinha, né? Lembra o que é fonte histórica, não, né? Olhou assim, não faço ideia do que ele está falando, meu Deus. O que será isso? Deixa eu lembrar para vocês o que é fonte histórica, ó. As fontes históricas, galera, são as pistas que os historiadores usam para poder desvendar o passado. Lembra lá do Sherlock Holmes, que a gente leu o primeiro conto e tal, que ele precisa das pistas para desvendar o crime? Mesmo esquema. Os historiadores, ao lerem vários documentos do Dom João, descobriram, né, uma nova hipótese, uma nova interpretação para isso. E isso abala o que a gente acreditava. Sabe por quê? Porque ficou claro nessas documentações, na carta que ele escrevia, no que ele mandava para Portugal, que nada disso foi feito para melhorar a vida do povo brasileiro. Todas essas obras, né, jardim, palácio, igreja, ópera, teatro, porto, tudo isso foi feito para melhorar a vida do Dom João. Saca? Para melhorar a vida da corte, ou seja, das pessoas que vieram de Portugal para o Brasil. Ô, Ana Júlia, presta atenção nisso. Ó, não tem intenção, o Dom João não queria melhorar a vida do povo brasileiro. Isso não era para fortalecer o povo brasileiro. Todas essas construções que ele fez foi para deixar a vida dele, Dom João, né, regente, rei de Portugal, mais suportável. Saca? Você sabe o que ele alegava? Ele alegava que a vida no Brasil era péssima, que aqui era muito quente. O Dom João não tomava banho, velho. Vocês têm noção disso? Ele tinha pavor de banho, pavor de banho. E ele andava aqui, ô Rafa, se liga. Ele andava no Brasil, velho. Ele começou a ter umas brutuejas, ele começou a ter uns problemas de queimadura de pele e de crosta na pele, que ele convocou o médico real, né, o médico que atende o rei. E você sabe qual foi o remédio que o médico ofereceu para ele? Que ele tomasse banho pelo menos uma vez por mês. Né? Por quê? Gente, uma vez por mês. Saca? Na cidade, o cara tá vivendo na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro faz 40 graus. Imagina usando aquelas roupas todas de capa, vestido,
peruca, coroa, nossa, entupido até... E não tomar banho. Ele tinha pavor de tomar banho, pavor de tomar banho. E aí aquilo ali dava um suor, dava uma doença danada. E ele odiava. Ele odiava o calor, ele odiava o Brasil. Então, todas essas obras que ele fez, né, todas essas construções do Dom João, foram para tentar deixar a vida dele um pouquinho melhor, saca? Ele fala o seguinte, aqui não tem música, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma ópera, eu vou construir uma ópera para eu, Dom João, poder assistir uma música boa, né? Eu vou construir um teatro para eu, Dom João, poder ver uma peça. Não é pensando no povo brasileiro, sacaram? Ele não está fazendo isso pensando no povo brasileiro, ele está fazendo isso pensando nele mesmo, sacaram? Aí que está o problema. Agora avancem aí para mim, ó, na 139. Nas questões da Revolução Pernambucana. Por quê? Porque deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que construir palácio, teatro, ópera, jardim, biblioteca, banco, porto, igreja é uma coisa barata? Não. Não. E aí a minha pergunta é: quem vocês acham que vai pagar para a construção do Rio de Janeiro e de todo o luxo da corte, né? De todo o luxo da realeza? Nossa. Brasileiros. O povo brasileiro, saca? E na hora que o povo brasileiro vê, né, observar que a gente está pagando, gastando dinheiro dos nossos impostos, do nosso sacrifício, do nosso trabalho, para o rei ficar comendo lagosta e trazendo companhias de teatro que vêm da Europa só para o rei ficar entretido, né, o povo brasileiro vai questionar esse movimento. O povo brasileiro vai ter acesso aos livros, né, principalmente as obras dos iluministas, e vão começar a questionar isso. Falar assim, ó, a gente não tem que pagar todas essas contas, saca? O rei que tem que oferecer alguma coisa positiva para a gente, não a gente ficar pagando as coisas para o rei. Então começa a ter cada vez mais conflitos e a região de Pernambuco se revolta, certo? Então vamos lá, ó, meio do primeiro parágrafo. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui para vocês identificarem. Opa, peraí que foi muito. Aqui. Comecem grifando aqui para mim, ó. Boa parte dos descontentamentos estava ligada à criação do aumento de impostos para cobrir os custos da montagem administrativa do Rio de Janeiro, ao pagamento de funcionários, a manutenção da corte, perdão, a manutenção da corte e as reformas que garantiriam o enquadramento do Rio de Janeiro nos padrões europeus. Essa última linha aí, ó, se vocês quiserem escrever aqui do lado, pode colocar aqui do ladinho aqui, ó. Viram onde apareceu aí insira o texto? Se vocês quiserem escrever aí do lado, coloquem o seguinte: as construções feitas no Rio. O que é garantir o enquadramento do Rio nos padrões europeus? São essas construções feitas para agradar o rei. Opa. Pronto. Ô tio Pedro, o que é para escrever do lado? É porque eu não tô conseguindo ouvir. Para escrever do lado, é para escrever as construções que foram feitas no Rio. Aí bota só RJ, tá? Para ficar mais fácil. Sabe o palácio, a ópera, o teatro, o banco, a igreja, enfim. Todas essas obras foram feitas para entrar no padrão europeu, né? Para deixar o Rio uma cidade europeia. E o povo brasileiro tendo que pagar, certo?
Mais gente entrando. Ó, pronto. Agora grifem no para... Agora, opa, perdão. Isso aqui não. Ai, gente, que bagunça que eu tô fazendo. Peraí. Tá. No parágrafo seguinte, ó. Sobre Pernambuco. Por que os pernambucanos vão se revoltar? A produção agrícola de Pernambuco entrou em declínio e provocou queda nas exportações e na produção de alimentos voltadas para as demandas internas. Grifem isso daí para mim. Qual é a jogada? Presta atenção. Qual é a situação? Que Pernambuco começou a se sentir abandonada. Por quê? Porque ela passou por problema econômico, certo? A terra, uma seca tão grande, acabou com a produção e mesmo sem produto, o que o Dom João fez? Exigia que os pernambucanos dessem para o Rio de Janeiro, mandassem para o Rio de Janeiro tudo que eles tinham de alimento. Por que mandasse para o Rio de Janeiro? Porque a corte, né, o rei, queria se alimentar bem, queria ter produtos sobrando, mesmo que isso significasse que o povo de Pernambuco ficaria sem alimento. Olha só, o rei prefere que o povo passe fome do que ficar sem esbanjar, sacou? E isso daí virou um problema imenso, certo? Ó, isso significou que os proprietários de terra passaram, grifem o último parágrafo, os grandes fazendeiros, os comerciantes, a população, todo mundo da região de Pernambuco passou a se organizar para quê? Para derrubar o rei, né? Para transformar Pernambuco em um país próprio, certo? Ó, escrevam aqui do lado. Podem escrever aqui embaixo para mim. Aqui, ó. Defisei de vermelhinho. Criar um estado próprio, separado do Brasil. Criar um estado próprio, separado do Brasil. Ou seja, Pernambuco iria se tornar independente e não ia ser mais governado pelo rei de Portugal. Formar um estado próprio, separado do Brasil. Pegaram? Posso virar? Virou. Pronto, ó. O grupo foi denunciado às autoridades portuguesas, né? Teve um traidor dentro do movimento que queria a independência, que queria a separação de Pernambuco, e o rei mandou o exército para poder acabar com essa tentativa dos pernambucanos de se tornarem uma nação própria, certo? O que seria feito nesse novo país? Grifem aqui, ó. Entre as medidas tomadas pelos rebeldes, o que o pessoal de Pernambuco queria? Quais seriam as regras desse país novo? Diminuição de imposto sobre o alimento, aumento dos salários para os militares, os fins dos privilégios para os portugueses e elaboração de direito de defesa da liberdade de expressão e tolerância religiosa. Escrevam aqui do lado para mim, por favor. Assim que acabarem de grifar, pode escrever aqui assim, ó. Ideias inspiradas no iluminismo. Ideias inspiradas no iluminismo. Ideias inspiradas no iluminismo. Porque o que essa galera argumentava?
o que esses revoltosos eles argumentavam? Olha só, que eles não achavam correto existir privilégio, certo? Eles não acreditavam que... Opa, peraí que alguém escreveu no bate-papo aí, qual é? Deixa eu ver aqui que meu bate-papo estava fechado. Ah, tá bem, Rafa. Sem problema. Vocês estão vendo pelo mesmo, né? Tá. Ó, o que esses manifestantes de Pernambuco queriam? Argumentavam que uma sociedade que privilegia, né, que fala para as pessoas, que mostra para as pessoas que alguns grupos são mais importantes do que o outro, que alguns grupos merecem atenção, merecem investimento, e o resto da população tem que pagar por isso e não receber nada, né? O nobre tem que se alimentar muito bem, o nobre tem que ter comida na mesa esbanjando, e a população mais pobre tem que passar fome. Isso está errado, isso é desigual, não está certo. Todo ser humano tem que ser alimentado, saca? Todo ser humano tem que ser tratado de forma igual. Essa ideia do rei exigir que toda a comida vá para o Rio de Janeiro, mesmo que o pessoal de Pernambuco passe fome, isso aí não entrava na cabeça dos pernambucanos. Então a manifestação acontece contra isso. Ó, não vamos pagar impostos sobre o alimento, né? Ou seja, a gente não vai ficar gastando nosso dinheiro para sustentar o Estado, né? Para sustentar esse rei. Não tem que ter privilégio para português. Nós, brasileiros, somos iguais aos portugueses, então a gente não precisa, não devemos ser tratados de forma diferente. Não vamos nos calar, porque toda vez que alguém tentava manifestar, vocês lembram dessas ideias iluministas de liberdade de expressão? Que era a pessoa poder criticar o rei, né? Poder criticar o Estado, falar mal do governante, não falar mal de, nossa senhora, esse presidente é um banana, ou esse rei é muito feio. Não é esse falar mal, é falar mal de, olha, você está sendo negligente. O seu governo está deixando a floresta queimar, cara. Você tem que fazer alguma coisa, saca? O governo do rei tá roubando muito dinheiro. Pelo amor de Deus, gasta o dinheiro com coisa certa. Não fica gastando dinheiro só com seus filhos. Então, não faça dinheiro só para os seus palácios, né? Construa o seu palácio, enquanto o povo brasileiro está sofrendo. Então, o que os revoltosos de Pernambuco argumentam, né, colocam, era isso. Era essa necessidade de um país mais justo. Beleza? Não deu certo. Última coisinha que vocês vão grifar. Só isso daqui, ó. O Dom João reagiu de forma violenta e reprimiu o movimento. Ou seja, o Dom João não aceita dialogar, né? Ele acha que ele está certo, né? Ele acha que ele não tem que ouvir ideia iluminista nenhuma, não tem que ouvir essa bobagem de protesto, o povo não tem que ser tratado de forma igual, e prende os revoltosos e condena a galera à morte. Querem grifar essa última parte também? Essa última parte é legal, ó. Os rebeldes foram condenados à morte e seus líderes presos e tiveram seus corpos expostos em praça pública, para servir de exemplo, para tentar intimidar o povo brasileiro, o Dom João mata as pessoas e pendura o corpo delas nos postes da cidade de Recife, para tentar evitar que isso aí fosse repetido. Certo? Pronto. Opa. Vamos para o próximo. Pois bem. Agora os problemas, certo? Que a gente vai entrar no outro tópico. Ficou claro para vocês, deu para vocês entenderem o que foi a Revolução Pernambucana? O que os pernambucanos queriam? O que eles eram contra? Posso cobrar isso em prova e tudo mais? Tranquilo?
De boa? Mas o professor, eles não conseguiram, né? Não, Eles não conseguiram. não conseguiram, Manu. Eles foram derrotados, tá? Mas isso aqui vai ser Tá legal. bom. Isso aqui vai ser legal, sabe por quê, Manu? Porque mesmo perdendo, eles lançaram uma ideia, saca? Eles mostraram para o povo de Pernambuco, para o povo do Nordeste, na verdade, o que eles eram contra. Foram mortos, foram presos, né? Foram presos e foram mortos pelo rei, mas a ideia que eles estavam propondo ficou na cabeça do povo. Isso aí vai ser importante para a gente entender uma aula no próximo capítulo, porque isso aqui vai voltar, sacou? Essa influência desse movimento, né? Ou seja, essa Revolução Pernambucana, a ideia, o que eles argumentavam, o que eles criticavam, vai aparecer de novo, para você ver como é que o povo não se esqueceu e como é que o povo não vai abaixar a cabeça. Por hora, derrotados, mas isso volta. Tá bom? Aham. Muito Tranquilo? obrigada. De nada. Agora, a segunda, questão, certo? Que é o seguinte, segunda parte dessa nossa aula, para a gente finalizar aqui os grifos. Tá? Todo mundo entendeu, nesse assunto, na matéria que a gente já estudou até agora, todo mundo entendeu o porquê que o Dom João fugiu de Portugal? O que causou a fuga dele? Por que ele veio para o Brasil? Vocês se lembram do porquê, do motivo? Quem vai falar? Não, eu não lembro, porque assim, não estava presente. Entendi, né, dona Stephanie? Olha lá, Sofia tá deitada na cama. Nossa senhora, comendo um pastelzão. O que é aquele ali na mão da menina? Meu Deus do céu. Ah, Que ela tá cortando. pastel, Pedro? É uma tesourinha. Você tá cortando a unha no meio da minha aula mesmo? Gente do céu. Mas eu tô prestando atenção. Não, daqui a Não, pouco a vai ter lancha do pé lá. Puta merda, Não, hein? tá dando pra Não, sentir o Stephanie, chulé da menina aqui, pelo amor de Deus, já não, A gente. gente tá Não. limpinho, gente. Nojeira. Vamos lá, de novo, presta atenção. Presta atenção nisso. Se liga. Ó, Dom João, Dona Stephanie, presta atenção que o senhorito não estava presente. Moscou. Beleza. Dom João foge de Portugal. Ele, não ele sozinho, né? Ele e toda a corte, toda a nobreza, todos os administradores, são mais de 5.000 pessoas que vêm para o Brasil fugindo do Napoleão Bonaparte. O Napoleão é o imperador francês, certo? É o grande líder da França e invade Portugal, certo? Para o rei não ser morto, já que o Napoleão queria derrubar todos os reis da Europa, né? Queria tirar os reis da Europa do trono, para não ser morto, o Dom João foge, abandona Portugal. Beleza? E essa fuga, né, essa chegada do Dom João no Brasil, melhora a vida dos brasileiros. Por quê? Porque o Brasil, que era uma colônia, presta atenção nisso, que isso aqui é importante porque vocês vão grifar agora. O Brasil, que era uma colônia, virou um país livre, certo? Nós agora somos o local onde o rei vive, onde o rei controla tudo, onde o rei manda. Então, qual das duas regiões está mais importante, Brasil ou Portugal? Qual das duas? Brasil. Brasil, Manu, sabe por quê? Porque é onde o rei está, é onde o rei manda. Sacou? Sabe quem é que vai ficar descontente com isso? Quem é que vai ficar insatisfeito com essa situação? Os portugueses. Por quê? Porque Portugal, que sempre mandou, sempre foi o país mais importante, agora está se sentindo excluído. Sacou? Por quê? Porque o rei está no Rio, né? O rei vive no Rio de Janeiro, vive no Brasil e não está em Lisboa, não está em Portugal. E assim que o Napoleão Bonaparte for derrotado, virem a página para mim, por favor. Assim que o Napoleão Bonaparte for derrotado, os portugueses vão fazer uma rebelião para trazer o rei de volta. E aí eu já vou adiantar para vocês essa pergunta, que é a pergunta da aula.
certo? Pergunta mais importante da nossa aula e vocês vão precisar disso para a tarefa. Se o rei voltar para Portugal, os portugueses querem isso. Presta atenção. Os portugueses querem que o rei retorne para Portugal e abandone o Brasil, certo? Vocês acham que o Brasil iria continuar sendo um país livre ou a gente volta a pertencer a Portugal como colônia? O que vocês acham? A gente ainda não fica livre. A gente ainda não Acho fica que a livre, gente Sofia? Quem mais? volta, né? Acho que volta. Ó, a grande Dom- discussão, No caso, quem tá no Brasil é o Dom Pedro I, né? ele vai ficar. Quem que perguntou? Eu não vi quem perguntou. A Sofia. Tá. Ô, Sofia, o Dom Pedro I vai ficar, mas isso é a próxima aula, saca? Aguenta aí. Ok. A situação aqui, galera, é o seguinte. Os portugueses querem que o rei volte para Portugal e o Brasil volte a ser colônia. Que o Brasil não fique livre, que o Brasil volte a pertencer aos portugueses. Isso significa que os próprios portugueses vão mandar na gente de novo. Aí eu pergunto para vocês, velho, o povo brasileiro que acostumou com a liberdade, acostumou com o rei aqui, acostumou em dar as ordens, você vai querer ser pertencente a alguém de novo? Você vai querer alguém te mandando outra vez? Ou você vai fazer de tudo para continuar sendo livre? Continuar sendo livre. Ué. Continuar sendo livre. Ó, pronto. Grifem na 141 aí para mim. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem direitinho qual é o local. Ô, Sofia, tudo que a gente vai fazer a partir de agora vai ser para isso. Para o Brasil continuar essa ideia, para o Brasil continuar com essa ideia de ser livre mesmo sem o rei. Então, ó, vamos lá. O que vocês grifaram aí para a gente terminar? O Napoleão é derrotado e os portugueses estão descontentes com Dom João no Brasil, certo? Isso significa que a população portuguesa, a gente está falando de Portugal, tá? Ó, grifem lá no terceiro parágrafo. Com o descontentamento da população, as articulações revolucionárias ganharam força. Em agosto de 1820, uma revolução aconteceu. O que ela queria? Grife na linha de baixo. Era necessário reestabelecer as condições da sede da monarquia portuguesa e estabelecer o limite do poder real. Escrevam aqui do lado para mim, para a gente finalizar, ó. Aqui assim, ó. Vou até escrever no chat para ficar mais claro, beleza? Tá escrevendo no chat aqui, ó. Manifestações portuguesas contra a permanência do rei no Brasil. Manifestações portuguesas contra a permanência do rei no Brasil e a tentativa de recolonizar o Brasil. Prontinho. Ô Pedro, mas aí na hora que o Dom João voltar vai continuar livre? Os portugueses não querem isso, Manu. Os portugueses querem que o Brasil volte a pertencer a eles. Os brasileiros querem que a gente continue livre. Essa é a briga. Mas essa é a próxima aula, então não vou te falar nada agora. Claro. Ah. Fechou?